Super bonito o Ronaldo voltar agora como dono ao clube que o revelou. Apenas entendo que o Ronaldo já é um empresário, ele não está fazendo isso por amor ao Cruzeiro, até porque se a gente for buscar declarações que ele tenha dado sobre o Cruzeiro ao longo da vida dele, foram poucas, né? Acho que o Ronaldo está agindo como um homem de negócios mesmo. Olhou uma oportunidade de negócio. E é bom que encare assim, no meu entendimento, né? De forma profissional, porque é o que vem faltando, especialmente no Cruzeiro. Quem tinha chamado? Eu. Os dois. Vai de encontro ao que você está falando, Isaac. Bom, eu só estava vendo você, Isaac, então eu não vi o Casão levantando. Escolhe aí, Isaac, vai que é tua. Não, já começou, vai lá, depois a gente passa pro Casão. Tá bom. De encontro com o que você estava falando, existe um laço sentimental, obviamente, do Ronaldo com o Cruzeiro, mas eu queria saber do Capello o seguinte. Capello, você que é um estudioso do mercado, vale a pena investir no futebol brasileiro? Essa cifra de 400 milhões, você acha que ele obtém retorno? É uma boa medida para o empresário? A gente vai fazer aqui um pouquinho de futurologia. Eu não tenho todas as respostas, né? Mas o que eu percebo conversando com o mercado é que as pessoas imaginam que daqui a 5 ou 10 anos vai existir um mercado de clubes no Brasil para compra e venda de clubes, algo que já existe na Europa, né? Então, isso é o que chamam de liquidez. Liquidez é quando tem dinheiro circulando e você consegue comprar e vender. Pode ser que o Ronaldo esteja comprando o Cruzeiro hoje na baixa, né? Porque o Cruzeiro está em baixa, tanto administrativa, financeiramente, esportivamente, em termos de imagem, em termos de autoestima do torcedor. Ele investe no Cruzeiro, traz para a primeira divisão, valoriza e daqui a 5 ou 10 anos ele revende por 3 vezes o valor que ele investiu. Pode ser esse o plano do Ronaldo. Ou pode ser um plano de multinacional, isso também é uma tendência, né? A gente tem o Grupo City, a gente tem o grupo da Red Bull, a gente tem vários fundos que estão estruturando grupos no mundo. Ele já tem o Valladolid na Espanha, ele agora terá o Cruzeiro no Brasil. Qual vai ser a relação entre esses dois clubes? Vai ter um intercâmbio de conhecimento? Certamente. Vai ter um intercâmbio de jogadores? Os negócios vão se apoiar de alguma maneira? São várias possibilidades. Então, de novo, informação concreta? Não tenho. Adoraria entrevistar o Ronaldo para ele contar para a gente. Mas quando a gente olha para a teoria do que é feito na Europa, são esses os caminhos. E no caso do Valladolid, Luiz, o Ronaldo vai ter agora a sua terceira experiência como empresário proprietário de time de futebol. A primeira foi em 2014, mas ele só adquiriu 10% de um time dos Estados Unidos, que é o Fort Lauderdale Strikers, da segunda divisão lá, de uma das ligas dos Estados Unidos. Ele comprou 10% e vendeu a participação dele em 2016. O clube faliu em 2017. O Valladolid, que hoje está na segunda divisão da Espanha, foi comprado por 30 milhões de euros, subiu para a primeira divisão, ficou em 16º na primeira temporada, 13º na segunda temporada, caiu para a segunda divisão na temporada passada. Conseguiu jogar 3 temporadas seguidas, que para o Valladolid até é raro, foi considerado um feito. Só que o valor de mercado do Valladolid subiu muito, né? Já vale mais que o dobro do que aquele que o Ronaldo comprou originalmente. Ele reduziu a dívida lá, aumentou as receitas, é o relato que vem da Espanha, e o clube está valendo mais do que valia quando ele comprou em 2018 o Valladolid. E agora o Cruzeiro é a terceira experiência. Fala, Casa! Então, eu vou levar o assunto agora para um lado mais emocional, tá? Aqui no Brasil, os torcedores estão acostumados, e nós também, ao clube ser o presidente torcedor do time, o diretor do torcedor do time, o gerente, todo mundo, na realidade, é torcedor do time que está trabalhando. Normalmente é assim, né? Porque existe a paixão do torcedor. Por exemplo, o Ronaldo tentou levar o Andrés. O Andrés foi presidente do Corinthians, declaradamente corintiano. Vamos supor que ele aceitasse. Ele ia ser um gerente, um CEO do Cruzeiro, declaradamente corintiano, né? O torcedor do Brasil, os torcedores dos clubes brasileiros não são acostumados com isso, né? Eles são acostumados com pessoas que torcem para o clube deles. Um erro qualquer para cair em cima do cara que é declaradamente torcedor de outro time que está trabalhando no outro, inclusive de cidades completamente diferentes, é muito grande. Então eu vejo uma dificuldade ainda muito grande, que vai ter uma dificuldade muito grande ainda, da relação emocional de torcedor com o clube, dos associados com o clube, relacionado a pessoas que talvez vão trabalhar no futebol e que declaradamente são torcedores de outros times, até rivais, né? Até rivais. O Corinthians disputou final de Copa do Brasil com o Cruzeiro,
enfim. Então eu vejo uma dificuldade aí, porque está todo mundo pensando só no investimento, na compra, como vai ser, vai resolver, vai pagar dívida, tal, vai ser presidente, vai ser dono, vai colocar um pessoal dele, vai ter pessoal do clube, tal, mas estão deixando de lado o lado emocional, o lado da paixão do torcedor pelo seu clube e a aceitação do torcedor em ver pessoas que torcem para outros clubes declaradamente trabalhando para eles. O Casa, um ótimo ponto que você um ótimo ponto. E assim, sobre o convite ao Andrés, por que eu fiquei assustado assim quando eu li, né, que ele tinha convidado o Andrés? Porque também quando eu penso em gestão profissional, gestão bem-sucedida, o Andrés não é o nome que me vem à mente. Na sua segunda passagem pelo Corinthians, ele pegou um clube muito endividado, entregou ainda mais endividado, montando times caros e ruins. Então, assim, não foi um nome que eu pensei, poxa, esse é o modelo de renovação, de profissionalismo. Mas o Andrés disse não, entre outras coisas, justificou a entrevista porque é muito corintiano. Eu só vou dar as boas-vindas aqui, Luiz, ao setorista do Cruzeiro, no GE, o Gabriel Duarte, que esteve à frente dessa apuração também. Gabriel, bem-vindo ao Seleção, tudo bem? Tudo bem, Rezec, tudo bem, Capelo? Boa tarde, Pedrinho, boa tarde, Casa, boa tarde, Luiz Carlos Júnior. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Pegando carona nesse comentário do Casa, né, de questões mais emocionais do torcedor, como tem repercutido em Belo Horizonte, junto aos conselheiros, junto a torcedores do Cruzeiro que você possa ter ouvido, essa venda do clube? Como é que isso está repercutindo por aí? Essa notícia caiu como uma bomba no futebol mundial, né? E a torcida do Cruzeiro ficou empolvorosa, assim, ficou muito feliz com a chegada do Ronaldo como investidor do clube, porque a torcida não estava encontrando, talvez, soluções para um desfecho feliz para o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro passa por uma crise financeira, vocês já debateram aí bastante sobre essa situação, né? E a torcida não viu uma solução apresentada. Então, a chegada do Ronaldo, o aporte desses 400 milhões aí ao longo dos próximos anos, é visto com muito bons olhos pela torcida, mas, como vocês já disseram, ainda é preciso ter muita calma nesse momento, ver como que vai ser esse projeto implementado pelo Ronaldo, o que ele vai implementar no Cruzeiro, qual é a proposta dele, inclusive, para a estruturação do clube novamente, para a gente depois tomar conclusões. Não, e já aconteceu, e eu acompanhei de perto esse processo, época como repórter, eu também trato com muita calma, com muita cautela, quero esperar para ver. Não acho que virar a sociedade anônima seja a solução para todos os problemas. Já tivemos clubes que partiram para esse caminho, que é o caso do Figueirense, um pouco diferente, mas arruinou o clube. Que está voltando a ser agora. Foi aprovado novamente o Figueirense pelo Conselho, novamente vai se tornar clube empresa. O modelo em si não salva ninguém, vai depender de como as pessoas vão administrar, né? Tem clubes que são administrados nesse modelo associativo, Real Madrid, por exemplo. Então, assim, não acho que o modelo seja a salvação de nada. Vai depender muito agora de como o Ronaldo vai trabalhar. E já aconteceu também na história do futebol brasileiro de você vender o futebol de um clube, que é o caso do Corinthians, para o Grupo MSI. O Corinthians vendeu o futebol e não entregou. Na hora H se recusou a entregar. Não, pegou o dinheiro e não quis entregar. E isso levou a todos os problemas que culminaram com o rebaixamento do Corinthians em 2007 também. Então, eu estou na linha do Capelo. Calma, vamos ver no que vai dar. Vamos ver se essa notícia é positiva. Eu acho que só o tempo vai dizer. Fala, Luiz. Não, eu só queria lembrar nessa situação que você citou do Andrés, um dos presidentes históricos do Fluminense, Francisco Horta, depois que saiu do Fluminense, foi dirigente do Flamengo. Verdade. Só uma lembrança. Já aconteceu também na Bahia, né? Com o Paulo Carneiro, trabalhando em Bahia e Vitória. Já aconteceu outras vezes. O Paulo Pelaipe foi dirigente amador, depois virou profissional, né? Exato. Fala, Casa. Em Minas também, né? Não. Fala, Casa. A questão que eu falei do lado emocional não é em relação ao Ronaldo, obviamente. Sim. Cara, o Ronaldo, qualquer torcedor de qualquer clube que o Ronaldo comprasse ia ficar muito feliz, principalmente por ter no caso do Cruzeiro, que começou lá, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, ajudando o Cruzeiro, sendo proprietário do Cruzeiro. Não é com o Ronaldo o lado emocional que eu estou dizendo, é com uma possível equipe do futebol sendo pessoas, torcedores de outros times completamente diferentes e já declaradamente, não pessoas discretas. No caso do Horta,
No caso do Horta é diferente, pô. O Horta fez um grande trabalho no Fluminense, fez o troca-troca, fez o time, a máquina do Fluminense, a máquina tricolor, e todo mundo queria, mais ou menos, fazer a mesma coisa. E ele foi o cara que inventou esse troca-troca, por isso que eu não vejo nada de ruim ele ir trabalhar no Flamengo ou ir trabalhar no Corinthians, por exemplo, para colocar aquele modelo no clube de troca-troca, de fazer grande time. Agora, hoje em dia tem, naquela época também não tinha redes sociais. Então, hoje em dia tem. Então, cara, eu queria saber, eu estou curioso para ver no futuro qual é a equipe de futebol que o Ronaldo vai montar e se a coisa, duas, 3 derrotas acontecerem, qual vai ser a reação do torcedor tendo a explicação saindo de um cara que é torcedor do Corinthians. André, só um pontinho para passar. Tem duas situações. Tem muitos clubes que são estatutários, que têm conselhos, mas eles foram comandados durante anos por pessoas que tinham total controle sobre o conselho. Temos um hoje que é o Clube Atlético Paranaense. Sim, e tem 2 pontos para você avaliar. Tem um conselho que ele é praticamente da situação, que aí facilita, em alguns momentos, o crescimento do clube, desde que os projetos sejam projetos sérios. Aí, para aprovação, é uma coisa interessante você ter a maioria do conselho. Mas a gente tem clubes que o conselho é totalmente dividido. E aí ele não está preocupado se o presidente está com uma boa intenção. Ele está preocupado em não deixar esse presidente crescer com o clube, justamente porque ele é oposição e ele quer que o eleitor, que o candidato dele seja presidente. Então, o conselho dividido também é ruim. Vamos passar essa bola para o Gabriel, porque a gente tinha perguntado sobre como seria a reação do Conselho do Cruzeiro. Não estou dizendo que vai acontecer com o Cruzeiro o que rolou no Corinthians, mas o Corinthians chegou a assinar, o presidente assinou a venda, foi aprovada pelo Conselho para o Grupo MSI em 2005 e na hora H não entregou. O Corinthians recusou entregar o comando do futebol, mesmo tendo assinado e ter recebido o dinheiro do Grupo MSI. Gabriel, como é que está a situação interna no Cruzeiro? Isso está pacificado? Há um entendimento geral de que realmente os conselheiros não mandam mais no futebol do Cruzeiro? Isso está pacificado no clube? A política do Cruzeiro é muito complicada, Rizek. Temos diversas alas neste momento dentro do Cruzeiro, mas há um consenso até geral, tanto que foi aprovado por 95% dos associados na última sexta-feira dessa transformação para a SAF, né, para que o investidor tenha a maioria das ações, e o Cruzeiro precisa ter um investidor, precisa ter uma solução, injetar recursos para o clube, porque o modelo atual, agora antigo, né, não sustenta mais, porque o clube realmente foi devastado por gestões que acabaram sendo temerárias, que acabaram não gerindo bem o dinheiro do clube e levando o Cruzeiro praticamente esse fundo do poço aí que complicou bastante a vida do clube e acabou refletindo na parte esportiva. Então, nesse momento, o Ronaldo virando investidor, o clube passa a ser, o futebol, né, do clube passa a ser gerido por ele e ele vai trazer nomes de confiança dele. Hoje o Ronaldo tem até uma reunião em São Paulo para começar a definir essas situações. Ele vai trazer nomes aí, um dos nomes até levantados nos bastidores do clube é o Paulo André, ex-zagueiro, que atuou pelo Cruzeiro, inclusive, em 2005, jogou no Corinthians também. Ele trabalha no Valladolid, clube do Ronaldo lá na Espanha. É um dos nomes aí levantados para cuidar desse futebol, junto com o Luxemburgo e também o Alexandre Matos, né, que tá encaminhado ao acerto com ele com o Cruzeiro. Paulo André, que já tem uma experiência nessa função de gestão no Clube Atlético Paranaense, inclusive na gestão direta ali do futebol. E você tinha chamado aqui enquanto eu falava, o que você ia informar? Não, vocês estavam falando de dirigentes que trabalharam em clubes rivais. Em Minas teve uma situação muito clara, foi do Maluf, né? Um diretor de futebol já falecido, né? Mas que trabalhou bastante em Cruzeiro e Atlético, que teve bons trabalhos nos dois clubes. Bem lembrado, bem lembrado. A questão do Figueirense, só para registrar, o Figueirense ele não se tornou clube empresa naquela época, ele foi administrado por uma empresa. Agora sim ele está tentando se tornar um clube empresa, por isso precisa ser aprovado no Conselho. Ok, foi uma experiência trágica. O Luiz tinha chamado, Luiz? Não me lembro mais, Zé. Eu tinha. E fala, Capelo. Passou. Diga, Capelo.
É que vocês falaram sobre profissionais trabalhando em clubes de outros, né, que torcem para outros clubes trabalhando, enfim. No Flamengo, a recuperação que foi feita a partir de 2013, desculpa que foi escuro aqui, tá, gente? Que a gente começou às 5 horas da tarde, mas agora já são quase 6, tá ficando escuro. O Flamengo, ele tinha, inclusive, a premissa interna de que vice-presidentes, estatutários, amadores, esses eram flamenguistas, sim, mas como profissionais para trabalhar na administração, eles até prefeririam que fossem torcedores de outras equipes. Então, você tinha um CEO que, se eu não me engano, torcia para o Fluminense, você tinha vários consultores botafoguenses, você tinha vários profissionais que recuperaram o Flamengo que não eram torcedores do Flamengo. E a gente precisa incutir isso no nosso entendimento de futebol, porque não dá para fazer uma administração competente com os melhores profissionais possíveis se você filtrar só aqueles que torcem para o clube. Então, a gente precisa amadurecer nesse sentido. E Rizek, você tinha mostrado experiências anteriores do Ronaldo, e aí eu entro numa questão aqui cultural também que eu acho interessante de debater. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, o Ronaldo investiu no Fort Lauderdale, o clube faliu. Ele comprou o Valladolid caiu para a segunda divisão. Ele teve a NAI, uma agência de marketing esportivo, essa agência faliu. Então ele é mau empresário por isso. A gente tem que entender que no mundo do negócio e na nossa vida, o fracasso faz parte. Se a gente analisar caso a caso, a gente vai entender os motivos desses fracassos. Mas tudo isso foi importante para o Ronaldo aprender mais de como funciona o mercado do futebol, como é que ele vai atuar. Então, se hoje o Ronaldo chega ao Cruzeiro com mais experiência, é justamente porque ele passou por esses fracassos. Então, acho que a gente precisa parar de rotular as pessoas com base nos negócios que elas fizeram que deram errado, ou que faliram, ou que fecharam, ou que elas venderam. Vamos entender isso como uma experiência. O Ronaldo chega mais preparado para o Cruzeiro. Eu acho isso ótimo. E também não sei se dá para chamar de fracasso a experiência dele no Valladolid, porque o Valladolid está na B hoje, mas ao longo de toda a sua existência, o Valladolid esteve mais na B do que na A. É que o Ronaldo é acusado lá, por quem reclama da participação dele, de ter estado ausente nas últimas rodadas, de não ter sido um dirigente tão presente. Quando o time caiu, ele não estava presente. Mas eu nunca imaginei o Ronaldo como um cartola presente na vida, no dia a dia do Valladolid. Sempre imaginei o Ronaldo como um investidor que ia escolher as pessoas que iam tocar o dia a dia do Valladolid. E que hoje, segundo o que é publicado na Europa, vale mais do que quando o Ronaldo comprou. Que me parece, repito, é esse o objetivo do Ronaldo. Eu não acredito que o Ronaldo esteja no Cruzeiro por amor ao clube que o revelou. O Ronaldo está agindo como empresário, até porque ao longo da vida dele, o Ronaldo falou pouco do Cruzeiro. Assim, como um torcedor, o Ronaldo falou pouco do Cruzeiro. Agora ele está falando como um empresário. Como, aliás, eu acho que deve ser mesmo. O que tem faltado ao Cruzeiro é justamente isso. Gente com olhar profissional.